Bom, gostemos ou não, somos seres todos políticos. Ninguém pode considerar-se apolítico, pois o simples fato de não gostar ou de não se envolver com a política já é uma decisão política. Bom, essa reflexão é do grande filósofo Aristóteles. Em outras palavras, é o seguinte: ou você faz política ou você sofre política. O grande problema é a associação que se faz entre política e politicagem. Esses são conceitos completamente diferentes e é sobre política que o canal de notícias vai falar durante toda esta semana em uma série de entrevistas que começa agora. A nossa primeira conversa é com a professora aqui da filosofia da UPF, Patrícia Ketzer, que é doutora em filosofia. Professora, seja bem-vinda ao UPF TV. É um prazer lhe receber aqui numa semana em que a gente quer convidar as pessoas a pensarem mais um pouquinho. Muito obrigada, é um prazer estar aqui falando desse tema tão essencial. Tão importante e é tão presente na nossa vida. Agora, professora, essa afirmação do Aristóteles, né, que não existe ser que não se envolva com política, ela ainda é uma verdade nos dias de hoje? É uma verdade atualíssima. Basta pensarmos um pouco sobre como nós, seres humanos, somos seres frágeis, que não sobreviveríamos se não vivêssemos em sociedade. Nossa possibilidade de sobrevivência está atrelada a viver em sociedade. E na medida que a gente vive em sociedade, a gente faz política. As pessoas têm o hábito de associar a política a algo muito distante de nós, que está lá na prefeitura ou está lá na Câmara de Vereadores. Exato, em Brasília. Mas não, a política é algo que se faz cotidianamente. Quando a gente direciona os nossos interesses e decisões a questões públicas e busca engajar pessoas para esses interesses e decisões que visem o bem comum da comunidade onde a gente vive, a gente já está fazendo política, né? A política ela pode ser compreendida em diversos âmbitos, em diversos aspectos, mas é fato em que nas nossas relações diárias nós estamos na maior parte do tempo fazendo política. E é preciso que a gente se dê conta disso e não pense que a política é algo que está afastado de nós, do qual nós não fazemos, que é possível que nós não façamos parte, né? Bom, a gente confunde, muitas pessoas confundem política com partido. E aí tem uma diferença entre política e politicagem. Você pode explicar para a gente quais são as diferenças? A gente pode pensar a política sob vários aspectos, né? Como eu dizia, quando a gente direciona os nossos interesses ao bem comum da nossa comunidade, a gente já está fazendo política. Quando a gente busca engajar pessoas para lutar por esses interesses, estamos fazendo política. Quando a gente se agrupa em grupos sociais, como sindicatos, por exemplo, isso é política. Quando a gente busca transformar a realidade vigente, estamos fazendo política. O poder estatal também é política, né? A manutenção da sociedade tal como ela está, o poder público, isso também é política. Agora, onde entra a politicagem, então, nessa história toda? A gente pode pensar a politicagem como uma perversão da ação política, né? Quando ela não visa o bem comum, quando ela não visa os interesses de todos os envolvidos, quando a gente está focando nos interesses particulares de um pequeno grupo que vai ser beneficiado com aquelas ações. Porque a política, ela sempre tem como intuito o bem comum de todos aqueles envolvidos na ação, né? E é isso que se espera de uma liderança, de um gestor público, de um deputado, de um vereador, de um prefeito, que pense em algo que seja para todos, ou para o maior número possível de pessoas. Justamente. E em alguma medida é isso que se espera de todas as pessoas que vivem em comunidade, né? Todos nós que vivemos em sociedade, também em alguma medida devemos visar o bem comum dessa sociedade em que nós vivemos. Então aquela coisa que a gente ouve as pessoas falando, não, eu não me envolvo em política, eu não gosto de política, eu não quero saber, isso não diz respeito à minha vida. Isso, na verdade, não existe. Como nós falamos, ou você faz política ou você sofre a política que alguém está fazendo.
Exatamente. É um processo muito ingênuo eu pensar que eu posso me afastar de todas as decisões políticas porque eu vou sofrer com as decisões que forem tomadas. E na medida em que eu me afasto e que eu tento abdicar das responsabilidades por essas decisões públicas que vão ser tomadas na esfera pública, alguém vai tomar essas decisões e essas decisões podem visar interesses de pequenos grupos, interesses individuais e não interesses coletivos. E é interessante, eu sempre me recordo do poema do Bertolt Brecht, né, que ele fala do analfabeto político. O analfabeto político é aquele que mal sabe que o preço do feijão, né, que o custo de vida depende das decisões políticas. Então, muitas vezes as pessoas pensam que abdicar de tomar decisões políticas pode influenciar em tomar decisões mais específicas na sua vida particular e tocar a sua vida particular de forma mais centrada, mas isso é um erro, né? Porque quando nós tomamos nossas decisões políticas, deixamos que outros tomem por nós as decisões políticas, isso vai influenciar também nas decisões da nossa vida particular. Bom, há pouco nós comentávamos aqui, informalmente, que nesse final de semana houve a Conferência Municipal de Saúde, Conferência Municipal da Saúde da Mulher, sempre um número pequeno de pessoas participando. Nessas conferências são definidas todas as estratégias de saúde. Aí depois muita gente reclama, é preciso participar. Então, para encerrar, professora Patrícia, a última pergunta é: como cada um de nós pode contribuir mais com a política? Justamente esse aspecto, que a gente tem que se ver mais como cidadão. Se a gente for pensar na questão do que é ser cidadão e ser político no sentido etimológico do termo, né? Qual que é o significado de ser cidadão? Ser cidadão é também ser político, porque a tradução de cidadão vem do latim civi, né? Que é a tradução grega de polis. Então, as duas coisas estão diretamente ligadas. É uma ligação direta com a cidade, né, lá da Grécia Antiga, onde as pessoas que atuavam nessa cidade tomavam as decisões e tinham envolvimento, e essas decisões deviam visar o bem comum de todas as pessoas que participavam daquela comunidade. E ser cidadão, então, é atuar em prol do bem comum e se envolver com essas decisões e se responsabilizar também pelas decisões que se dão na esfera pública. Como a gente pode melhorar a nossa participação, né? Como a gente pode se ver mais como parte atuante da cidade onde a gente vive, do país, do estado onde a gente vive, participando de todas essas decisões. Existem meios para isso, né? Bom, olha, o nosso tempo já extrapolou aqui, muito obrigada. A gente vai falar durante toda essa semana sobre política, não sobre partido. Professora, muitíssimo obrigada, viu? Uma boa semana. Foi um prazer. Obrigada. Bom, e na entrevista de amanhã a gente segue aí esse papo sobre política e o tema é ética.